Olá, quero te contar um segredo. Você está aqui desde o princípio da criação do mundo. Aí você vai dizer, como assim? A resposta é simples. O espírito está preso à matéria. Você não ouviu mal. Você está aqui desde o princípio da criação do mundo. Você apenas não se recorda, pois você não é o corpo, e sim o espírito que está no corpo. Por isto, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro ser humano e o último. Todos os seres humanos são Deus em manifestação. Em outras palavras, o espírito ficou preso à matéria. Por isto, o espírito é o primeiro ser humano e o último. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no livro de Salmos, capítulo 104, versículos 29 e 30, diz: Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao seu pó. E envias o teu espírito, então são criados, e assim renovas a face da terra. E no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: O pó retorna à terra como era, e o espírito retorna a Deus que o deu. Então Deus envia novamente o seu espírito e outro corpo é criado. Mas o espírito é sempre o mesmo. O espírito de Deus se desdobrando através de todos. Pois todos nós somos um em Deus e Deus é exatamente um através de todos nós. Neste caso, se você não é o corpo, mas sim o espírito que está no corpo, podemos entender perfeitamente que você esteve desde o princípio da fundação do mundo, aqui. Você apenas não se recorda, simplesmente porque este é o mundo dos mortos. Conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16, onde o próprio Jesus afirmou: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Sim, este é o mundo dos mortos. E como no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz: Os mortos não sabem coisa alguma. Sim, você não se recorda de coisa alguma antes da existência deste corpo. Simplesmente porque quando morre o corpo, morre exatamente a memória do corpo. Mas você não é o corpo, e sim o espírito, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Nisto, ou seja, o espírito ficou preso no mundo dos mortos, meu amigo. Em outras palavras, você precisa despertar do espírito. Do contrário, você estará renascendo para sempre em um outro corpo. Pois o espírito é sempre o mesmo. Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado. E o pó retorna ao pó, e o espírito retorna a Deus que o deu. E este espírito retorna novamente, e assim outro corpo é criado. O espírito, repito, ficou preso à matéria. O espírito nunca saiu deste lugar. Embora no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, Cristo tenha afirmado: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como assim? Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado, e o pó retorna ao pó, e o espírito retorna a Deus? Não, meu amigo. O espírito nunca saiu deste mundo dos mortos. Prova disto, repita que Jesus afirmou: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz: Sou aquele que vive, mas estive morto, mas agora estou vivo. Ele estará vivo no futuro. Por enquanto, Deus se encontra morto através da carne. Pois enquanto você não vier a despertar do Espírito, Cristo nunca poderá sair do mundo dos mortos. Pois você é o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso diz as Escrituras: desperta tu que dormes. Sim, nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Se Deus está no homem e Cristo irá retornar ao Pai, veja bem, então Cristo continuará preso à matéria, pois Deus se encontra no corpo.
E o próprio Cristo afirmou: Eis que eu estou convosco todos os dias. Sim, meu amigo, você está preso no mundo dos mortos, acreditando estar vivo, pois o Espírito é sua verdadeira identidade. E se você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, isso testifica contra você que você se encontra morto espiritualmente, pois o corpo não possui vida em si mesmo, pois a vida do corpo pertence ao Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne, conforme consta, repito, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. Bom, se é o Espírito de Deus é quem se fez carne, quem você é na essência senão o próprio Deus? Tendo uma experiência inconsciente através do corpo, e só há uma maneira do Espírito sair do mundo dos mortos. É você despertando do Espírito de Cristo na carne. Enquanto isso não acontecer, o corpo irá retornar ao pó da terra, e o Espírito dará origem a um novo ser humano. E assim Deus renova a face da terra. Porém, o Espírito, repito, ele está preso no mundo dos mortos. E ele nunca poderá sair daqui a menos que você venha despertar da sua verdadeira identidade. Pense e reflita sobre isso. Até o próximo vídeo.